com mensagens espúrias que vai fazer com que eles se unam contra a verdade e contra o povo de Deus. Bem, agora nós identificamos Babilônia. Caiu a grande Babilônia. Caiu essa Babilônia mística, esse mundo religioso, junto com o poder civil que faz oposição ao povo de Deus. E agora nós precisamos analisar qual é o princípio que há por trás de Babilônia. Qual é o princípio que rege Babilônia? Porque se Babilônia caiu e ela deu do vinho da ilha da sua prostituição, há uma obra que está sendo realizada sutilmente, onde Babilônia está corrompendo o coração das pessoas. Para compreender a obra funesta de Babilônia de levar as pessoas à prostituição da mente e do coração, nós precisamos compreender o princípio que rege a conduta de Babilônia. Todos nós sabemos aqui essa noite que Deus criou o homem à imagem e semelhança dele. A Bíblia diz que apesar do pecado, nós somos o templo da habitação de Deus. Você já parou para pensar que você é o templo da habitação de Deus? Talvez alguém chegue no espelho e olhe assim e não goste, não é? Será que eu sou a imagem de Deus? Esse cara feio, nariz grande, não é possível. E é por isso que surgiu a indústria do cosmético, a indústria da pintura de cabelos, a indústria do gel. Uma indústria tremenda rolando por aí afora, para fazer as pessoas chegarem na frente do espelho e sentir-se bem com elas mesmas. Meus queridos, o nosso problema é que nós precisamos olhar para Deus e não para o espelho. Quando você vê a glória do Senhor, meu jovem, resplandecendo sobre você, você vai amar muito você. Porque é assim que é. Porque você é o templo do Espírito Santo de Deus. Porque você é o santuário de Deus, onde o Espírito dele habita. Satanás vem colocando essa minhoca na sua cabeça, que você é feio e que o outro é bonito. E eu digo a vocês, não existe no mundo gente feia e bonita, todo mundo é bonito. O mais feio que você seja, vai aparecer um que vai achar você bonito, que vai gostar de você. Não se preocupe. Pode ter 100 que lhe ache feio, mas vai ter um aí que vai lhe achar bonito, isso é que importa. Não existe gente feia no mundo. Quando o outro diz assim, poxa, mas o pastor Deus é um cara muito feio. Coitado, isso é a opinião dele. Eu vou crer na opinião de uma pessoa qualquer, mas não vou mesmo. Não se engane, não seja traído pelo espelho, não corra para o cabeleireiro para pedir para ele fazer você bonito, porque você é bonito, porque você é o templo de Deus, você é o santuário de Deus, você é o templo do Espírito Santo, e isso é suficiente. Mas parece para nós cristãos, isso não é suficiente. A gente tem que sair, mergulhar na indústria das coisas por aí afora. Vocês sabem que eu tenho um nariz bem grande assim, né? Vocês sabem que eu nunca tinha percebido que eu tinha um nariz tão feio e grande, até o dia que o pastor Marcos foi me visitar. Ele nem sabe disso. Mas é que o pastor Marcos foi me visitar, e o homem, ele batia foto de tudo. Eu nunca vi um fotógrafo como o pastor Marcos. Ele saía fotografando os prédios e a cidade e o carro. E um dia eu estava dirigindo o carro para a gente ir para acampar e ele bateu uma foto minha de perfil assim. Ele foi embora. Quando foi um dia que eu disse, olha, tu vai embora, tu bateste muita foto, me dá esse, bota um file aqui, tudo essas fotos. Ele deixou as fotos minhas. E outro dia eu fui lá olhar as fotos dele, eu e minha mulher olhando lá no computador. E de repente apareceu aquele motorista dele. E a minha mulher olhou assim, olhou para mim, e eu olhei assim. Nossa, eu não sabia que eu tinha um nariz assim tão feio. É terrível, né? Quando você tem um defeito, uma coisa assim. Eu me lembro que eu nasci com o queixo grande. Foi aqui em Dallas que eu consertei o meu queixo. E eu chegava na escola. Tem um problema terrível de deficiência maxilar, onde o maxilar inferior era maior que o superior e não conseguia botar os dentes em cima do outro. E já pequeno na escola, meu apelido virou de queixinho. Queixinho. Um dia eu cheguei em casa chorando, mamãe, os meninos estão me chamando de queixinho. Ela disse, olha meu filho, você é filho de Deus.
Você é filho do Rei dos Reis. Esses meninos aí não sabem a sua origem. Você tem orgulho do seu queijo. E eu acreditei. Nunca mais eu me incomodei com o meu queijo. Até o dia que eu estava aqui em Dallas e uma irmã, eu casei com a minha esposa, nem sei como ela quis um cara feio assim como eu mesmo. Por isso que eu digo que não existe feio, porque quando eu encontrei a minha esposa, eu tinha perdido um dente aqui na frente, aqueles grandes, tinha um buraco aqui no meio, tinha umas espinhas que eram no meu nariz que inchava para a direita um dia, para a esquerda no outro, e eu me encontrei com ela desse jeito e ela gostou de mim. Eu fiquei surpreso. Eu me olhava no espelho e dizia, eu acho que eu sou bonito, mas essa menina está gostando de mim. Meus queridos, não existe gente feia. Aos olhos de Deus nós somos lindos. E Deus nos ama. E Ele nos ama que envia uma pessoa para nos amar como nós somos. Não é maravilhoso isso? E eu era pastor aqui em Dallas e uma irmã chegou para mim e disse, pastor, eu trabalho ali num lugar que faz ortodontia. E se for lá, a gente faz uma análise aí na sua dentadura de graça. Eu acho que o seu queixo é um pouco maior, tá? E eu fui falar com a minha esposa, ela disse, não, tá bom assim, eu gosto assim. Glória. Mas, meus queridos, eu fui lá e começamos, e realmente havia o defeito, me mandaram para um cirurgião plástico, e ele olhou e disse, olha, eu sabia que o seguro não pagava, o seguro não paga cirurgia de correção de nada. Mas o médico examinou ele e disse, olha, Mr. Bezerra, o senhor vai ter um problema quando ficar velho, porque a sua arcada de baixo está cedendo e o orifício respiratório está fechando. Quando você tiver 60 anos para cima, seu orifício vai estar muito pequeno, você vai roncar alto e você pode morrer dormindo. Falei, sério? Falei, não, agora eu quero operar o queixo. Agora eu quero operar o queixo. E ele mandou para o seguro, e o seguro levou 6 meses para a prova. Mandou para um especialista em Nova York e ficou provado realmente a teoria do cirurgião plástico aqui. E hoje vocês estão vendo esse cara bonito aqui. Bom, quem me viu com o queixão sabe como é a diferença, né? Está bem melhor. O pastor Marcos ele foi meu colega quando eu tive o queixo grande. Meus queridos, nós somos o templo de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. Há um princípio que Deus estabeleceu, que nós estamos esquecendo, é que nós pertencemos a Deus e dele dependemos. Nós pertencemos a Deus e dele dependemos. E o princípio de Babilônia é o inverso disso. É por isso que a mensagem assim, caiu a grande Babilônia. Porque Babilônia é um poder que se opõe ao princípio de que nós dependemos de Deus e pertencemos a Deus e somos filhos de Deus. Amém? E eu louvo a Deus por essa mensagem. Eu louvo a Deus por essa mensagem. O princípio de Babilônia está expresso em Gênesis capítulo 11, versículos 2 e 4. Vamos ver esse texto. Gênesis capítulo 11 e o versículo 2 e 4. Gênesis capítulo 11 e o versículo 2 e 4. Olha só que história interessante. E mostra aqui bem claro o princípio de Babilônia. Gênesis capítulo 11, versículos 2 e 4 diz assim: partindo eles do Oriente, acharam uma planície na terra de Sinear, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de cal. E então disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque no céu, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Meus queridos, essa é a história da Torre de Babel, logo após o dilúvio. As características dos habitantes da planície de Sinear era a rebelião